Vocês já ouviram falar da indústria dos rumores? Eu já devo ter comentado isso em vários grupos do PC Facts, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, porque recentemente algo tem me incomodado, especificamente com relação a como as pessoas têm me abordado em grupos sobre algumas notícias que eu tenho visto na internet. Essas últimas duas notícias, coincidentemente, eu vi no Adrenaline. Eu tenho total respeito pelo Adrenaline, em especial ao editor-chefe, que é o Diego Kerr. Mas as últimas duas notícias que eu recebi do Adrena foram dois rumores. E o problema não é necessariamente apenas isso, mas é que o próprio Adrenaline faz, digamos assim, análises de outros sites, como já fez com o BuzzFeed, como já fez com o canal Tech, eu acho, o Tech Tudo, não lembro. Os caras vão lá, falam de PC Gamers, tem especificações erradas, especificações por vezes até enganosas, e o Adrenaline vai lá com o trabalho correto e analisa aquele PC para expor uma situação. Só que agora é a minha vez de expor uma outra situação, a da indústria do rumor. Infelizmente, pessoal, e eu não sei necessariamente porquê, as pessoas têm se sentido muito atraídas por rumores vazios, absurdos, sem cabimento, e caem nesse conto, geram cliques nesse conto do vigário. Porque, gente, eu vou comentar os últimos dois rumores que eu vi no Adrena. Esse primeiro eu vi inclusive no Tecmundo. A RTX 40, ou seja, 4080, 4090, 4080 Ti, terão preços muito mais altos. Gente, é previsto, e eu estou dando essa previsão baseado na história. A Nvidia tem, em média, uma vida útil das suas gerações de 1 ano e meio nas mais rápidas a 2 anos nas um pouquinho mais lentas. Digamos que serão 2 anos de uma geração para outra. Então, essa RTX 40, a supor, vai ser lançada entre setembro e outubro de 2022. Isso faz com que nós ainda tenhamos 2 anos, 1 ano, aliás, para que essa nova geração seja lançada. Gente, desculpe, mas nem a Nvidia sabe o preço que ela vai cobrar nessas placas. Ela não sabe quais placas ela vai lançar, ela não sabe exatamente quando ela vai lançar, e ela não sabe o preço que ela vai trazer. Pelo mero fato de que existem muitas variáveis no mercado, principalmente agora, no momento que a gente vive, para ela simplesmente dizer qual o valor, qual o produto, ela não sabe. É claro, ela tem um roadmap, ela sabe mais ou menos o que ela vai lançar daqui a 2, 3 anos, mas ela ainda não sabe exatamente qual produto. Vocês querem um exemplo? Muito provavelmente a Nvidia não queria lançar a RTX 3080 com a performance da 3080 que a gente conhece. Ela teve que lançar porque a AMD trouxe a RX 6800 XT. A Nvidia tinha a 6800 XT antes de lançar a 3080? Não, mas ela sabia dos rumores. Ela tinha agentes infiltrados que falavam do rendimento da 6800 XT e a Nvidia precisou entregar uma placa quase com um chip inteiro utilizado, com uma eficiência energética ruim em relação à da AMD, para poder não dizer perdi. E aí, por conta disso, a própria 3080 veio barata. Veio barata sim. Você não viu ela barata por causa da mineração, do Covid, da pandemia, da questão de logística, etc. E aí o que acontece, pessoal, é que se com tudo isso a Nvidia não conseguiu nem entregar uma placa do jeito que ela queria, porque ela foi forçada a entregar uma 3080 com muito mais performance do que ela inicialmente colocaria, porque normalmente uma 3080 seria 10% acima da 3070. E ela é muito mais do que 10% acima da 3070, justamente para que não passasse vergonha com a 6800 XT. Isso, inclusive, fez com que a 3080 Ti fosse ridícula. Um ganho de performance de 5%, 4%, coisa que normalmente numa geração comum da Nvidia gira em torno de 25%, 30%. Quem aqui não está acostumado com a ideia de que uma TI sempre é muito melhor do que uma normal? E infelizmente isso não aconteceu dessa vez, mas por quê? Porque a AMD veio surpreendendo com uma alta performance no 6800 XT e 6900 XT. E aí os caras agora, um ano antes, resolvem dizer o quanto vai valer cada uma das placas. E o interessante, eles não apenas dizem que vai aumentar, eles dizem o quanto vai aumentar, eles dizem exatamente o preço. E eles dizem de toda a série. Eles falam em 4090, 4080, 4080 Ti, que não vai ser lançada em outubro, vai ser lançada um tempo depois, ou seja, placas de 1 ano e meio, 2 anos daqui, eles já sabem o preço. Aí falam de 4070, 4060, 4050 Ti, 4050. Gente, nem 3050 Ti, 3050 a gente ainda não tem.
é provável até que nem tenhamos e que na RTX 4000 nem tenha essa série. E aí os caras já têm preço, os caras já têm tudo. Os caras já têm tudo. Como? E aí você vai ver a fonte do rumor, né? É um negócio até, né, de se achar graça. A fonte do rumor. E, gente, o único lugar que eu realmente encontrei alguma coisa foi num Twitter chamado Graphically Challenged, em que ele dá previsões de preço. Ora, há um tempo atrás eu disse que provavelmente as RTX 3080 fossem ficar valendo na casa dos 10 mil reais e tal, por conta da questão do mercado, blá blá. Foi uma previsão, um chute, um palpite. Já pensou se esse meu palpite saísse num blog chinês importante? As placas custarão X. Gente, um palpite não é um rumor. Um palpite não é uma notícia. E isso me deixou intrigado porque foi a coisa mais debatida ao longo de 2, 3 dias. Todo mundo perguntando, Marco, você já viu? A RTX 4000 vai ser caríssima. Eu disse, gente, vocês já viram? Quem disse isso? Vocês já foram pesquisar de onde o cara tirou isso? E aí quando o cara diz, não sei, porque não é de lugar nenhum, bicho, é de um palpiteiro. E aí o que acarreta isso é que toda indústria é penalizada, seja os reviewers, seja os próprios blogs, os próprios caras, pô, são prejudicados porque cai o interesse da galera, mas os caras querem o quê? Os caras querem clique, jogador. Os caras querem clique, irmão. Mas sabe qual é o problema? A gente vive, a partir de agora, em um debate algorítmico. Ou seja, o que importa não é a informação. O que importa não é a qualidade da informação. O que importa é ter, irmão. Tem que ter informação lá no site. Não interessa. Um cara deu um palpite dos números da Mega Sena lá, então diz que em 2021 o número da Mega Sena vai ser esse. Mas é verdade, não sei. Descreve rumor que tá aprovado. Então, a partir de agora, não precisa mais falar a verdade. Eu posso vir aqui mentir pra vocês e só colocar rumor. E tá tudo certo, tudo de boa. E o pior não é o site. O pior é que não foi só a Adrena. Foi uma porrada de site que comentou isso. E aí isso gerou e acarretou com que as pessoas também comentassem isso e fossem levadas a pensar nisso. O pior, gente, é que quando você lê um Adrenaline, quando você lê um Tecmundo, você pressupõe que são sites que tenham responsabilidade. São sites que têm conferência com a veracidade. Os caras têm essa preocupação. E aí quando você lê um rumor desse solto, as pessoas mesmo, a massa que não tem critério, ela pensa o quê? O jornalista tá lá para ter o critério por mim. E aí o cara lê aquilo e já pensa, já passou pelo crivo, não é uma fake news, isso aqui não é um rumor aleatório, né? Então assim, eu quero que vocês, a partir de hoje, passem a ler isso com, sabe, muito cuidado. E, sinceramente, pensem bem, procurem a fonte. A fonte é um Twitter, a fonte é um site chamado MyDrivers, cara. Que site chamado MyDrivers? Vocês já ouviram falar desse site alguma vez? Assim, deixem aí nos comentários se vocês já ouviram falar. Enfim, um outro rumor foi com relação à alta latência dos Intel Alder Lake, um processador que vai sair, eu acho que agora esse ano, né, para competir com os Ryzen 5000, que a Intel não conseguiu competir com a 11ª geração. Só que os caras se assustaram com a altíssima latência de memória desses processadores. Só que tem alguns detalhes que, na hora que a gente olha, a gente percebe. Primeiro, uma memória 3600 MHz, hoje você consegue encontrá-la facilmente por série 18 e série 17. Algumas muito boas por série 14. Esse CL é o Cache Latency, né, que é a latência de cache, que é o endereço de coluna, o acesso ao endereço de coluna. Essa latência, ela é medida em ciclos. Então, nós temos ali, por exemplo, 3600 MHz a 18 ciclos, 17 ciclos, 14 ciclos para acessar o endereço de coluna. Beleza, ótimo. Mas quando você vai para uma DDR5, 6400 MHz, o CL dela não é 18 ciclos, não é 17 ciclos, não é 14 ciclos, é 40 ciclos. Então, tem muito mais ciclos para você conseguir fazer acesso ao endereço de coluna. Isso por si só já deveria adicionar um pouquinho de latência, né? Ali na notícia eles falam que saiu de 59 nanosegundos de latência de memória para 92 nanosegundos de latência de memória, ou seja, a gente teve um ganho aí de 40 nanosegundos, quase que dobrou, né? Mas o CL já é mais do que o dobro. A gente já sai de 14, 18 para 40, só por aí. Além disso,
toda vez que há uma nova linha de processadores, o AIDA precisa de uma atualização para corrigir justamente isso. Com os Ryzen foi a mesma coisa, o Ryzen de terceira geração, o Ryzen de quinta geração, o 11ª geração Intel, 10ª geração Intel, eles medem errado. E aí precisa de um update para medir corretamente e aí acertar a latência correta e final do processador. Além disso, teve a questão do Gear 4, que provavelmente ele justamente abre mão de latência para conseguir frequências muito altas, né? Então, gente, quando a gente fala, por exemplo, do Zen, o primeiro Zen, que foram os Ryzen 1800X, que chegaram com BIOS totalmente bugados, que vinham com uma mensuração de temperatura 27 graus acima e a gente não sabia o porquê, a gente até hoje meio que não entende por que isso está acontecendo, por que isso aconteceu, são coisas que só o lançamento vai explicar pra gente. E aí os caras já querem sair comentando que o Alder Lake vai ter alta latência e que por conta disso vai ser ruim para jogos, porque vai ser isso, vai ser aquilo. Gente, primeiro que para jogos, a latência da memória é um detalhe. É muito importante? É, mas isso vai ser um problema se você não tem um IPC para compensar, se você não tem um clock para compensar, se você não tem uma taxa de transferência de memória alta para compensar, se você não tem muito cache para compensar, se você não tem um monte de coisa para compensar, que provavelmente os Alder Lake vão ter. Assim como o Ryzen de quinta geração, ele é pior do que um de 11ª geração Intel em latência, mas em compensação ele ganha em games. Por quê? Porque ele tem um maior IPC, ele tem um clock com relação ao IPC que dá um single thread performance maior, ele tem uma taxa de transferência melhor, o IMC é melhor, então assim, acaba que, por conta do próprio Infinity Fabric e do cache absurdo que nós temos no Ryzen de terceira geração, no Ryzen Zen 3, né, no caso, que é o Ryzen de quinta geração, eles acabam ganhando dos Intel, cara. Demonizar um mero detalhe é unicamente para que você caia no clickbait, acesse esses sites e dê remuneração para eles, pessoal. Então, assim, eu peço para vocês, sinceramente, ou que vocês parem de consumir esse conteúdo, ou consumam esse conteúdo com um pouquinho mais de, sabe, de noção, porque infelizmente parece que poucas pessoas realmente ainda têm filtro. A gente já viu que os jornalistas esquecendo totalmente o filtro nessas horas, eles postam qualquer porcaria, aí acaba que você vira vítima desses caras, lê qualquer porcaria e acaba ficando mal informado. E aí quando lançar os Alder Lake, vocês vão encher de pergunta lá o Adrenaline, e aí a latência é ruim, a latência é ruim. Aí os caras mesmo vão ficar putos de ter que ficar respondendo um monte de vezes que aquela latência era rumor, que não existia, que não era assim, ou seja, poderia ter sido tudo evitado. Tá ok, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.